Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 22 de junho, está em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é muito claro. Já há alguns dias que nós temos acompanhado os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, e ele hoje continua. E dessa vez, como eu disse, com um ensinamento muito claro. Não julgar. Não julgueis e não sereis julgados. Meus irmãos, como nós precisamos lutar contra essa praga, que é o pecado do julgamento, da fofoca, do falar pelas costas, da difamação, da calúnia. Ou seja, difamação, maledicência, é dizer para outros algo de negativo sobre alguém sem necessidade. Não que aquilo seja mentira, mas para que você vai passar para frente aquela informação negativa sobre aquela pessoa? Quais os frutos disso? Que frutos bons vão ser gerados disso? E calúnia, aí sim, é quando você inventa uma mentira sobre uma pessoa e passa aquela mentira para frente. Tudo isso é pecado grave. Tudo isso está dentro do não julgueis. Meus irmãos, como nós alimentamos ressentimentos, mágoas, porque a pessoa faz aquilo, a gente às vezes nem tem certeza se a pessoa realmente fez. Às vezes alguém diz pra gente que a pessoa falou aquilo, que a pessoa fez aquilo, e a gente acredita de qualquer jeito, às vezes até de forma ingênua, e aí vai criando uma imagem negativa sobre aquela pessoa, julgando, né? Às vezes até aquela pessoa falou mesmo aquilo, fez mesmo aquilo, mas a gente não consegue lidar com aquilo da melhor maneira. A gente fica remoendo aquilo e julgando a pessoa na nossa cabeça e a qualquer momento já para cair na tentação de falar mal daquela pessoa para os outros, de julgá-la, até uma alegria sádica, triste, de falar para alguém algo de negativo sobre aquela pessoa que a gente não gosta. Julgar os outros. Meus irmãos, já pensou se Deus nos julgasse como muitas vezes nós julgamos os nossos irmãos? Se Deus nos tratasse como nós tratamos os nossos irmãos? Com que misericórdia Deus nos acolheu, nos resgatou, nos amou? E onde é que está essa misericórdia? No nosso relacionamento com os outros, com os irmãos. Como Jesus diz no Evangelho, muitas vezes a gente observa o cisco que está no olho do irmão e não presta atenção na trave que existe no nosso próprio olho. Muitas vezes a gente fica revoltado com aquela falha do irmão e às vezes a gente comete falhas piores. Talvez aquela falha do irmão seja mais comentada porque é mais conhecida. Mas às vezes tem pecados, às vezes mais graves, que a gente comete e que ninguém sabe, ou quase ninguém sabe. E aí, porque não é tão comentado, parece que a gente é mais santo, parece que a gente é melhor. Mas será que é mesmo? Ou será que nós somos, como diz Jesus no Evangelho, hipócritas? Ou seja, falsos. Fingimos ser uma coisa que nós não somos. E tem uma coisa que vem no final do Evangelho de hoje que é muito séria. Jesus termina dizendo: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quantas pessoas
por iniciativa própria, com tantas coisas a serem trabalhadas, melhoradas, ficam querendo conduzir, orientar, direcionar a vida de outras pessoas. Quantas pessoas que, por exemplo, sei lá, até semana passada, estavam em pecado grave, em pecado mortal em relação à sexualidade, à afetividade, e agora já querem ser diretores espirituais de outras pessoas, já querem sair orientando a vivência da sexualidade de outras pessoas. Meus irmãos, é preciso a gente ter muita humildade. Se é uma coisa que a gente não venceu ainda, tá ainda no começo da luta, como é que a gente já vai acompanhar pessoas nessa situação? Quantas pessoas acabam caindo de novo na pureza, na castidade, exatamente porque começam a querer acompanhar outras, e aí vai uma pessoa carente acompanhando outra pessoa carente, e é óbvio que isso não vai dar certo. A gente precisa ter muita humildade. Claro, a gente não precisa ser perfeito para poder servir os outros e ajudar os outros, mas a gente precisa ter muita prudência e sabedoria. Será que realmente eu já tenho estrutura, maturidade para servir as outras pessoas nesse ponto, desse jeito? E que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente não seja esses hipócritas que querem tirar o cisco do olho do irmão sem ter retirado nem mesmo a trave que existe no seu próprio olho. É um evangelho muito sério e que a gente precisa levar muito a sério, porque ele trata de pecados que muitas vezes são pecados graves, são pecados mortais, como é o caso da maledicência, como é o caso da calúnia, como é o caso da fofoca que gera intriga, como é o caso de querer orientar outras pessoas sem ter a menor condição de fazer aquilo. Né? São muitas vezes situações de pecado grave, de pecado mortal, que a gente precisa levar muito a sério. E se a gente tem dúvidas em relação a isso, será que esse serviço é para mim? Será que servir aos outros dessa forma é a melhor coisa para eu fazer agora? A gente pode procurar uma pessoa que tem mais experiência, talvez até mais sabedoria, e perguntar a opinião daquela pessoa, ou da comunidade, ou de um padre, não sei, mas que nos dê mais segurança de que realmente, às vezes, aquele serviço não é só para massagear o nosso ego, não é só para alimentar a nossa vaidade, a nossa soberba, mas de fato é um serviço que de forma desinteressada nós queremos fazer para os irmãos. Não é algo para aparecer, não é algo imprudente, mas é um serviço real. Que a Virgem Maria interceda por nós, nos ajude a meditar bem sobre a palavra de Deus hoje e nos ajude a encarná-la na nossa própria vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.